Olá, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui outra vez. Vim até os estúdios da TV Evangelizar e desde aqui vou até sua casa para convidá-lo à leitura orante da palavra para este 24º domingo do tempo comum. É o domingo 16 de setembro. E a palavra do Evangelho a ser proclamada nas igrejas, nas capelas, nas celebrações litúrgicas deste domingo é Marcos capítulo 8, versículos 27 a 35. Vou até o texto. Se quiser, tome sua Bíblia, siga comigo. Se preferir, queira acompanhar. Vamos a ele. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu, tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito. Deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas. Deve ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo os seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. É este o texto, é esta a palavra do Evangelho deste nosso 24º domingo. Como sempre, vamos ao momento explicativo. Começo, versículo 27. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Vale observar, partiu para os povoados de Cesareia de Filipe. Não diz se chegou, não fala da viagem, não informa o percurso feito, mas informa o diálogo havido naquela viagem, naquele caminho. Está voltado, interessa ao evangelista e ele gostaria que o leitor assim compreendesse. Interessa o diálogo e o tema abordado. Só vou lembrar a resposta. Uns dizem Elias. De fato, naquela época se esperava o retorno de algum profeta. E se algum profeta reaparecesse,
Este seria o sinal bem claro de que o Messias, o Salvador, estaria próximo. És Elias, ou seja, o Messias não seria o próprio Jesus, seria um outro, mas que Jesus era o sinal vivo de que o Salvador, o Libertador, se fazia vizinho, se avizinhava. És Elias ou algum outro dos profetas. Qualquer profeta, se reapresentasse, seria esse o grande sinal. E vós? Agora começa a posição pessoal. O que é que os discípulos pensam de Jesus? Como o interpretam? Foram chamados, seguiram, contemplaram-no a operar muitos prodígios, a refutar críticas dos fariseus, a deslumbrar multidões. Um grande homem, mas quem? E aí começa a falar, é hora de um segundo passo. E aí é o primeiro anúncio da cruz. A cruz era o castigo infligido a bandidos ou a escravos, a malfeitores e, na perspectiva do judaísmo, a pessoas malditas. Como poderia Jesus, depois de tudo quanto fizera, e os discípulos testemunharam, falar de cruz, assumir o destino dos escravos? E então Pedro o chamou para um lado e começou a censurá-lo. Por que é que Jesus antes proibiu-os de falar que era o Cristo? Porque todo mundo esperava que viesse o Cristo, isto é, o ungido, o Salvador. Mas imaginava-se um Salvador poderoso, esplendoroso, famoso, grande, vitorioso, num triunfalismo que recolocaria o povo judeu no topo do mundo. Muito humano. Uma compreensão resultante de muitas vaidades inspiradas no anseio humano de poder e de grandeza e de triunfo e de sucesso. Este seria o Salvador, o Messias que era Jesus, um crucificado. Era um paradoxo escandaloso, grosseiro até. Então Pedro chamou Jesus de lado e começou a recriminá-lo. Esse é a tradução em grego, o verbo usado para censurar Jesus. Em grego, é o mesmo verbo que Jesus usava para censurar e mandar calar os demônios. E agora Pedro usa este verbo. Parece-lhe que Jesus está dominado por algum tipo de espírito de inspiração diabólica. Falar sobre a cruz desse modo, o próprio Senhor, é o paradoxo a que Pedro é chamado a aderir e compreender. E a resposta de Jesus também é severa. Afasta-te de mim, Satanás. Sim, Satanás em que sentido? O adversário. Qual é o problema de Pedro? É maldade? Não, não é isso. Mas Pedro, e todos nós temos as mesmas tentações de Pedro, de buscar o Senhor para as nossas conveniências, ou vaidades, ou desejos. Invocamos o seu nome, até fazemos novenas. Nada contra as novenas, mas que as coisas aconteçam segundo a nossa conveniência e a nossa preferência. Dificilmente pedimos a força para abraçar a cruz que a história nos incumbe. Pois bem, aqui está o Senhor a dizer a Pedro: afasta-te de mim, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas são dos homens. Quem quer seguir Jesus é chamado a despojar-se das próprias lógicas e dos próprios critérios. O problema de Pedro
e todos nós temos alguns traços dele, é que gostaríamos muito de seguir o Senhor sem cruz. É possível amar sem doação, sem entrega, sem renúncias? Quantos relacionamentos hoje se rompem porque a tentação é relacionamentos que atendam aos próprios agrados. E aqui está o Senhor a dizer a Pedro: é preciso mudar a partir de dentro. Mudar não apenas em gestos exteriores, mas desde os comportamentos e desde os pensamentos. As lógicas de Deus, desde o tempo do profeta Isaías: os meus caminhos não são os vossos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Até agora fora tudo maravilhoso para os discípulos, tantos triunfos e conquistas e vitórias. Mas aí, chamando a multidão, mas Jesus não tinha viajado só com os 12? Agora a multidão. O evangelista criou um cenário e os discípulos são mais atores. Os verdadeiros destinatários do evangelista são os leitores. Mais do que informar sobre a multidão, qual era, de onde é que fora, como é que fora a multidão aparecer lá, na região mais distante de Jerusalém, Cesareia de Filipe, ele busca o leitor. Chamando a multidão, juntamente com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, quer seguir, era esse o sentido. Quem segue, o mestre vai à frente e o discípulo vai atrás, e este caminho de seguimento é símbolo de uma mudança interior do discípulo que se torna parecido com o mestre. Mas não apenas uma parecença, uma semelhança exterior, que internaliza na própria existência o modo do Senhor se apresentar. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Negar-se é viver não para si, viver para os outros. Não é uma cruz de todos os dias, pequenas dificuldades. Estas enfrentam-nas também os que não são discípulos e também os que não creem. É ser ainda mais, não viver para si, mas viver para os outros e para quem ama. E se amar o Senhor Jesus é levar na sua interioridade o próprio Senhor, seus pensamentos, seus critérios, suas escolhas. A mudança é muito profunda, é totalizante. Querido irmão, querida irmã, passemos à segunda parte da nossa leitura orante, ou dizendo melhor, agora sim é a leitura orante. Como sempre, é preciso compor a própria interioridade, é assim chamado por Santo Inácio, composição do lugar interior. É preparar a nossa interioridade para que possamos, então, deixar o Senhor falar. Sua palavra não é um mero conjunto de ideias. Sua palavra é a sua pessoa. Então queira, meu irmão, minha irmã, comecemos recolhendo-nos, ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento, respiremos
eu, você, façamo-lo com muita profundidade. Vamos respirar profundamente, lentamente, uma primeira vez. Tentemos, sim, com os olhos fechados, uma posição relaxada, façamo-lo novamente. Não é apenas encher os pulmões de ar. É mais do que isso, é predispor a interioridade. Ainda uma terceira vez. Até desta vez tentando sentir o coração a bater. Sentir os batimentos do próprio coração. Isso requer um olhar profundo para a própria interioridade, muita concentração. Passemos agora para um novo passo. E aqui trata-se de pedir ao Espírito Santo que venha iluminar meus afetos, minha inteligência, meus sentimentos, minha capacidade de comunicação, que venha iluminar a minha interioridade, para que eu possa interpretar tudo, não apenas com os meus critérios, mas os de Deus, para aguçar a sensibilidade à voz e à pessoa de Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo, purificar e iluminar nossa inteligência, nossos afetos e a nossa vontade, para que possamos acolher a palavra de Jesus Cristo. E agora, vamos recordar ou reler ou inserir-nos no cenário que há pouco foi lido, foi explicado. Vamos imaginar os discípulos. Estão eles a caminho para Cesareia. Imagine uma vila interiorana, até distante, afastada, uma vila retirada, uma vila que você conhece. Para ela, na direção daquela vila, seguem Jesus. Ele fala, 3 à frente, 3 lá pelo meio, outros 5 ou 6 atrás, são 12, 3 grupos muito próximos, caminham, falam, talvez até uma gargalhada aqui, outra ali, e lá vão eles. A um certo momento, reúnem-se, agrupam-se, continuam a caminhar. E a pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Pedro lhe responde. Aqui nós apressamos até que diz, és o Cristo. E Jesus continua a falar. Tente imaginar, lá estão caminhando, os 12 e Jesus à frente agora. Fala, olha para um, para outro, e continua a falar. Eles se entreolham, assustam-se, o assunto é a cruz. E Pedro, então chama Jesus para um lado, não quer falar diante dos outros, porque o assunto seria por demais sério, e Pedro fala com a severidade de quem sabe discordar. Que nunca te aconteça isso, Senhor. Mas Jesus também, e agora volta-se para Pedro, respostas fortes, tensas, quem sabe. Também Jesus levanta a voz, podemos observar os seus gestos. Pedro,
teus pensamentos não são os de Deus, são os dos homens. Põe-te atrás de mim, ou seja, pôr-se atrás, é voltar ao discipulado, é deixar-se ensinar outra vez. O que Pedro precisa, por mais que tenha acompanhado, parece que não lhe agrada em nada seguir o Senhor no caminho para a cruz. Mas continuemos a imaginar aquelas cenas. Em um certo momento, os discípulos caminham, sim, com Jesus, perplexos, boquiabertos talvez, contrariados. A caminhada diminui o ritmo. Entreolham-se, questionam-se. E a um certo momento também há um grupo maior. E Jesus se volta para as multidões, e para os discípulos, e para todos. Quem quer, tente ouvir a voz do Senhor na sua imaginação. Quem quer me seguir, renegue-se a si mesmo. Veja-o, olhe nas suas imagens, contemple essas cenas. Tome sua cruz, siga-me. Certamente alguns não foram mais. Outros ainda não entenderam, quase todos vivem uma crise. E agora, meu irmão, minha irmã, ponha-se lá, ponhamo-nos no caminho. É o novo passo. Eu e você estamos a caminhar para aquela vila que imaginamos, Cesareia de Filipe. Caminhamos, talvez até estejamos a falar da última graça, do grande milagre acontecido ou aqui, ou ali, ou lá, do sucesso, da alegria experimentada. Como é bom estar com Ele. E a um certo momento o Senhor está a pedir que silenciemos, eu, você e nós outros todos que estamos a segui-lo, caminhando com Ele. E Ele nos fala que o Filho do Homem irá para Jerusalém, que será crucificado, que este será o destino dos malditos e dos bandidos e dos escravos que se rebelam. Como pode, na lógica de Pedro e minha e sua, que o Senhor se despoje e se faça pequeno? E o Senhor olha para nós e está a dizer, vamos a Jerusalém. Nós gostaríamos de segui-lo, mas sem a cruz. Vamos a Jerusalém. Não gostaríamos, e o Senhor olha para nós e fala até com um olhar bastante sério. Quem quer vir? Quem quer vir comigo, negue-se a si mesmo. Tenho que tirar-me do centro. Não sou eu o centro dos meus caminhos. É isso que o Senhor está a me dizer. Ele olha para mim e diz, para você, para nós, se quer vir comigo, negue-se. Tire de si tudo aquilo que responde às suas próprias vaidades, ou gostos, ou preferências. Ponha no lugar o próprio Deus e sua humildade. Se Ele vive para os outros, Ele está a perguntar se há lugar para Ele viver para os outros na minha vida. A quem eu estou a entregar a minha existência? É mais ou menos isso que Ele pede. E agora Ele está a me olhar. Quer me seguir? Está a falar assim.
dispõe-se a viver para aqueles que foram colocados em nossas vidas. Até os nossos direitos valem menos ante o apelo de comunhão com os outros. Ele está a olhar a mim e a perguntar-me: quer me seguir? Quer vir comigo? Até pronuncia o meu nome, pronuncia o seu. E eu, de olhos fechados agora, vou lhe responder. Ele espera uma reação minha. Ele não gostaria que eu o procurasse apenas para as minhas necessidades, mas para que eu o siga em direção àqueles que ele ama. E ele está a perguntar, a repetir: vale ouvir a voz a ressoar nos nossos ouvidos, no meu, no seu. Quem quer me seguir, tome sua cruz, venha comigo. Agora é hora de eu lhe dar uma resposta. Ele está a olhar-me nos olhos. Pede de mim uma palavra. É o momento da minha oração.